Senhor Jesus continue conosco, não esteja, continue. Amém. Agradeço o pastor, o pastor Alexandre, o pastor Benedito, Vitor, e tem nos dado estar aqui conosco nessa noite, né? Eu quero só fazer uma breve oração nesse momento, para depois vocês pudessem orar, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a Tua presença, continue conosco aqui nessa noite, que o Espírito Santo continue iluminando cada um de nós, para que tudo que for falado aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu quero, os irmãos, se é costume quiser sentar, eu vou só colocar para os irmãos. Quantos estão esperando Jesus voltar? Aleluia, Deus! Mas existem alguns sinais para nós. Eu quero buscar alguns sinais. Eu gostaria que vocês pudessem acompanhar através da palavra do nosso Deus, para nós lermos juntos. Eu quero ir lá para Ezequiel, irmãos, do Velho Testamento, Ezequiel capítulo 7, irmãos. Ezequiel capítulo 7. Ezequiel capítulo 7, irmãos. Posso estar lendo? Diga amém. Amém. Ezequiel capítulo 7. Ensina, está escrito negrito assim, ó, ouvi, vem, vem. E aqui no 7, verso 5 diz assim, irmãos: assim diz o Senhor Deus, mal após mal, eis que vem, haverá fim, e veio o fim, despertou-se contra ti, vem a tua sentença, ó habitante da terra. Veio o tempo, e é chegado o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Irmãos, aqui está falando que o fim Glória a Deus. não vai ser bom. Vai ser tempo difícil, irmãos. Mas quais são alguns sinais que vocês podem, falar se está acontecendo ou não está acontecendo, irmãos? Mesmo em Ezequiel 7, irmãos, no verso 23, irmãos, isso foi falado lá no Velho Testamento. Vê se não está cumprindo hoje. Aqui o irmão, como é que é o nosso irmão ali? O Benedito falou uma coisa ali já quando eu cheguei, mas no tempo dele era uma coisa, né, irmãos? Vou falar do que você viveu, mas hoje está pior, ou não está? Está pior. Aqui diz assim, irmãos, 7:23, fazem cadeia, porque a terra está cheia do quê? De crime de sangue, e a cidade cheia do quê? Violência, irmão. O fim vai vir, mas tem coisa acontecendo, irmãos. Como que está o mundo hoje? Está calmo? Está cheio de violência? Estão fazendo cadeia by cadeia, irmãos, porque a terra está cheia de crime, cheia de violência. E vocês vão ver algumas passagens ainda, irmãos. Aqui diz o verso 25: vem a destruição, eles buscarão paz, mas não há nenhuma. Vocês veem, irmãos, os governantes de hoje. Vou falar do seu Trump lá, vocês estão vendo, estão buscando a paz ou não? Estão querendo paz no mundo, muita guerra, estão querendo mudar a situação do mundo, colocar paz, irmãos. Mas vamos buscar paz, mas não vai haver paz, irmãos, não vai haver. E no verso 26 diz assim, ó: virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor, buscarão visões e profetas, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciões o conselho, irmãos. Vai chegar um tempo, irmãos, que pessoas vão buscar conselho, não vai achar mais. Não vai
achar os homens de Deus para falar mais, irmãos. Verdade, meu Deus. Vai chegar um tempo que vai ficar isso aí, irmãos. Hoje deu tempo, estou vivendo um tempo da graça ainda. Mas a hora que fechar o tempo da graça, irmãos, quando aconteceu lá no passado, irmãos, vocês sabem por que a terra foi destruída no dilúvio? Eu quero abrir as irmãos, a Bíblia lá em Gênesis capítulo 6. Por que Deus destruiu o mundo da época, irmãos? Por que destruiu? Gênesis capítulo 6. Quero ver com os irmãos por que foi destruída a terra, irmãos. Por que Deus terminou com a humanidade na época? Sobrou só Noé e sua família. Gênesis capítulo 6, verso 11, irmãos. Olha o que diz aqui, irmãos. A terra estava corrompida à vista de Deus. E cheia do que, irmãos? Violência. Lá na época do antediluviano já era assim, irmãos. Cheia de violência. Deus falou assim: chegou, não tem mais como tocar. Que nem esse mundo de hoje, irmãos. Vai chegar um ponto que não tem como mais tocar, irmãos. Lá no tempo de Noé, irmãos, quando a terra estava cheia, os antediluvianos, quando a pessoa queria uma mulher de outra pessoa, ele matava o marido e tomava a mulher. Quando ele queria um pedaço de terra, ele matava o dono da terra e tomava a terra dele. Assim era o dilúvio. Quando a pessoa queria uma propriedade, qualquer coisa do outro, ele matava e tomava. Irmãos, hoje está acontecendo ou não está acontecendo? A pessoa mata por causa de um relógio, mata por causa de um carro, mata por causa da bicicleta, toma do outro, toma. A pessoa pega, ali está Roy para falar, irmãos, eu estou falando a verdade, porque a Bíblia fala, a pessoa pega, depois que ele pegou é dele, não é seu mais. Verdade. É dele. A pessoa que pega é dele. Daí se você for falar para você, ele mata, é meu, Senhor, é meu. É assim que foi. Lá no passado, que Deus destruiu o mundo por causa disso aí, irmãos. Não tinha como vai tocar. E aí, irmãos, eu quero repetir isso, irmãos, lá em Lucas 17, no Novo Testamento, irmãos. Lucas 17, no Novo Testamento. Lucas capítulo 17, no Novo Testamento. Meu Deus, Jesus. Lucas capítulo 17, Verdade. verso 26 até o 30, irmãos. Olha para você ver como que Deus vai avisando lá atrás, avisando no meio e avisando agora para nós. Aqui diz assim, ó, Lucas 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também os dias do Filho do Homem. Cheio de violência, cheio de problema. Como foi nos dias de Noé, assim vai ser no dia da vida do Filho do Homem. Como que estava o povo daquela época, irmãos? No verso 27, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Viu a página aqui? Até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e o levou a todos. O verso 28. O mesmo aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e o destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Irmãos, Oh, meu Deus. você sabe quanto está demorando para o dia de Jesus se manifestar, irmãos? Sabe quanto está demorando? Eu quero abrir a palavra de Deus lá em Tessalonicenses, irmãos. Esse aqui é um sinal muito que nós temos que prestar atenção, irmãos. Que nós estamos à beira do abismo. Quando nós ouvimos falar
aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, irmãos. A hora que nós ouvirmos falar dessa situação, presta atenção, irmãos. Meu Deus. Você vai ver que é o fim. Chegamos no fim, irmãos. Aí pode ter certeza, irmão, acabou. Só resta cada dia nós prepararmos ao lado de Deus. Verdade, Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1, irmãos. Aqui diz assim, ó: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. O verso 2: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O verso 3, irmãos: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Meu Deus. Quando vocês ouvirem políticos aí que dominam o mundo buscando a paz, vocês vão ouvir logo muito disso aí, irmãos. Com o novo Papa entrando no poder, irmãos, vocês vão ouvir muito falar de paz. Pode calcular isso, irmãos. Eu estou avisando porque vocês um dia vai lembrar na sua casa. Se eu não ver mais, amanhã nós podemos não ver mais o outro, irmãos. Eu posso partir com aquilo que nós podemos partir. A mensagem de Deus é urgente para nós, irmãos. Quando vocês ouvirem dizer paz e segurança, virá repentina destruição, como vem a dores de parto. Verdade, Senhor. O mundo está vivendo que nem uma mulher que está para dar luz. Vem a contração, vem as dores, e as dores vão aumentando cada vez mais, até que nasce a criança. E esse mundo nós está vivendo dessa maneira, cada dia mais dor, cada dia mais, mas vai chegar um dia que isso vai acabar. E nós aqui não precisa ficar perguntando para o outro, isso é o fim, aquilo é o fim. Aqui fala assim, vocês mesmos estão com precisão de ver como que Jesus vai ser a volta dele, irmãos. Quando você vê esses sinais acontecendo, violência, você sabe que está tendo, já está avisando desde o tempo de Noé, Ezequiel avisando, Jesus falando, e agora aqui confirmando como que vai ser o fim, irmãos. É desse jeito. Porque o mundo não consegue viver mais do que o jeito que está vivendo, irmãos. Não consegue mais. Cientistas que não acreditam em Deus, irmãos, estão falando do fim, que chegou o fim, não tem como chegar mais. E isso está ficando de pé ainda, irmãos, por causa da misericórdia de Deus, para salvar as pessoas, irmãos. Aleluia, Deus. Para salvar as pessoas ainda que existem ainda nesse mundo, que se arrependa. Eu quero, irmãos, ler uma passagem, irmãos, Verdade, meu Deus. Senhor. lá em Salmos, capítulo, ver se eu acho o salmo certo para a gente ler agora. Como que Deus ele enxerga nós, irmãos? Como que Deus enxerga? Meu Deus. Salmo 107, irmãos. O 107, verso 10, irmãos. 107, verso 10. Como que Deus é para nós, irmãos? Como que Deus é para esse mundo? Deus vai falar aqui como que Ele é para cada um de nós. Aqui está o irmão do Senhor que chegou, ele começou a contar a sua história, irmãos. Aqui, se Deus não agir dessa maneira, não salva ninguém nesse mundo, irmãos. Não vai ninguém para o céu. Porque Jesus ele disse que veio salvar pecador arrependido. Não tem nenhum perfeito e nem vai existir um perfeito. O próprio apóstolo Paulo diz: não que eu já tenha recebido a perfeição, não, uma coisa faço, esquecer da coisa,
porque para trás fica, avanço para frente, e sempre buscando fazer novas coisas e deixando o passado, sempre buscando Deus, cada dia, irmãos. Salmos 107, verso 10. Os que se assentaram nas trevas, irmãos, e na sombra da morte, presos em aflição em ferros, por se ter rebelado contra a palavra de Deus, e haver desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhe abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem o socorresse, e na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou das trevas e da sombra da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graça ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aleluia. Jesus. Deus, irmãos, Ele está permitindo que venha a aflição no mundo, sabe por quê, irmãos? Para que as pessoas possam buscar Ele. Porque quando estão vivendo na vida boa, irmãos, é difícil você buscar Deus, irmão. É difícil. Tem outras coisas que tem prioridade na sua vida: o trabalho, o dinheiro, o passeio, o carro. Mas quando a dificuldade vai entrando no mundo, irmãos, no mundo, aí as pessoas começam a buscar Deus. Não tem saída. Irmãos, vocês pensam que... Estou lembrando uma passagem aqui, irmãos. Como que Deus Ele pensa ao respeito das pessoas que não conheceram Deus, irmãos. O que Deus pensa das pessoas que não conheceram Deus. Estou lembrando agora, irmãos, quero ver. Olha, irmãos, o que Deus pensa das pessoas que não tiveram luz. Eu vou falar para vocês, irmãos, nós aí tem luz, mas tem muitas pessoas que não têm luz de Deus, irmãos. Não tem conhecimento, não tem luz. Isaías, irmãos, Isaías capítulo 50, irmãos, lê como que é importante isso aqui para a nossa vida. Tem muitas pessoas que fazem coisa errada na sua ignorância e não tem luz, ele acha que está tudo certo o que está fazendo. Olha o que Deus fala aqui, irmãos. Isaías capítulo 50, verso 10. Santo é o nome do Senhor. Aqui 50, 10. Quem há entre vós que tema o Senhor, e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou nas trevas, sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Se uma pessoa não estiver na casa dele, aquele cidadão na cruz que estava lá de Jesus, na hora que se arrependeu, deu tempo de fazer uma coisa? Não. Só de pedir misericórdia e pedir para Jesus lembrar dele. Muitas pessoas, o Espírito Santo trabalha, sabe com quem, irmãos? Com todos. Com todos. No crime, na prostituição, na droga. Deus trabalha com todos. O Espírito Santo, Jesus morreu na cruz, irmãos, para não perder ninguém que quer perder. Você acha que ele ia morrer à toa no sofrimento que ele lá para perder? Ele vai lutar até o fim, irmãos. Se naquela última hora ele ouvir, a pessoa ouvir a voz do Espírito Santo, ele cair de joelho: oh Deus, tenha misericórdia, me perdoa, eu fiz tudo errado na minha vida. Sabe, Jesus vai, o céu é para você. O céu é você que está arrependeu agora. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja toda a vida, achando que lá dentro vai se salvar, às vezes falando mal da vida dos outros, às vezes criticando o outro, sendo desonesto, achando que vai no céu porque está dentro da igreja. Assim o judeu pensava na época de Jesus, irmãos. E eu vou falar uma coisa para os irmãos: no tempo de Jesus não tinha igreja, não tinha o povo de Israel. Jesus pregou,
Agora tem muitas igrejas, mas na volta de Jesus, irmãos, não vai ter igreja mais, acabou também. Vai ter os excluídos salvos. Um povo só que vai para o céu, irmão. Vai ser tirado daqui, dali, de lá, de lá, de lá. Verdade. Não tem uma igreja escrita para cá, para caber. Essa vai para o céu. Não tem. Eita Deus! Não tem, irmãos. Tem pessoas que vai para o céu. Sabia, irmãos? É isso que Jesus ensina, que a Bíblia ensina dessa maneira. Eu quero ir para Atos, capítulo 2, Meu Deus. verso 1. Atos 2, 21. Deus. Atos 2, 21, irmãos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Tu tinha quanto para começar a investir? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, Sim. santo, santo é o Senhor. Posso estar lendo? Aleluia. Diz assim: Glória a Deus. e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o que, irmãos? Todo que invocar, todo que buscar. Vou falar com os irmãos. Não vou falar que a religião não serve para nada. Serve sim, irmão, para levar a pessoa até Cristo. Ela serve para isso, para ensinar o caminho certo, para mostrar o caminho que deve andar. Mas se nós não tivermos comunhão com Deus, irmãos, não adianta. Verdade, Senhor. Não adianta. Eu queria ler mais uns. Deus, ele diz: eu não faço acepção de pessoas. Jesus nos faz acepção. Quem faz acepção de pessoas? É o ser humano. Deus não faz. E Deus sabe a nossa estrutura, irmãos. Deus sabe. Deus conhece o nosso coração. E aqui, irmãos, e eu vou ler o último verso da Bíblia. Salmo 51. Aleluia. Salmo 51. Glória, glória, glória a Deus. Eu gosto de ler a Bíblia porque sabe por quê, irmãos? Quando vocês estão lendo, sabe quem está falando com vocês? É Deus. Aleluia. É Deus que está falando agora. Ele está falando aqui a carta dele, ele que escreveu. Quando você está lendo, é Deus que fala com a gente, sabia? É quando você pega uma carta de um namorado, de uma pessoa, você começa a ler, Aleluia, e é aleluia. a pessoa que está falando com você. Salmo 51, verso 3 até o 5. 51, 3 até o 5, irmãos. 51, 3 até o 5. Davi diz assim aqui, irmãos: pois eu conheço a minha transgressão, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e por no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Quando nós vamos para o céu, reconhecer que nós somos pecadores, que Davi diz aqui, nós vamos só salvar quando reconhecer que nós não servimos para nada.
nós é um trapo de imundícia. Aí Deus vai nos salvar. Mas quando nós dizemos que nós temos alguma coisa, irmãos, está difícil a salvação para Deus no coração. Meu Deus, Está difícil. aleluia. Eu queria mais um só. 103, 3, 5. E agora vamos parar. Salmo 103, verso 3 até o 5. É Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, 103, verso 3 até o 5. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, Deus, e quem sara todas as tuas enfermidades, e quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bem a tua velhice, e de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O irmão estava contando aqui as coisas que está contando. Ele falou: tá, quantos anos o seu irmão está, pastor? 7. Tudo que ele contou rapidinho para mim, o que ele passou, não era para ter vivido nem 30, nem 40 anos, para ter ido embora. Mas está com 77 anos e está ali, cavou a sorte. Ô glória. Porque quem que renova a nossa vida? Quem que dá força para nós? Deus, É Deus que dá. aleluia. Glória a Deus. É Deus que nos dá força. Só ele. E o que é? Se não for por Deus, irmãos, nós estamos perdidos. E o verso 9 até o 14, no mesmo 103, 9 até o 14, irmãos, diz assim, ó: Deus, Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a tua ira, não nos trata segundo nossos pecados, nem nos retribui